No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Estamos juntos mais uma vez, eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você. E é claro, pra você sintonizado em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Salve pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18horas News. Boa noite, gente. Mix. Karime, temos hoje o que para os nossos queridos ouvintes, Temos Karime? mimo, galera. É o seguinte, aquele esquema. As duas primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, as duas primeiras pessoas, cada uma leva um par de convite para um show de humor que acontece daqui a pouco, às 8 da noite, lá no Teatro Manauara. É o seguinte, é pro show de humor Tô de Plantão, de Diego Bizou, que além de comediante, gente, ele é ator e enfermeiro. E nesse show, o Diego traz para o palco, de forma bem humorada, é claro, situações cômicas aí que acontecem entre pacientes e profissionais da saúde. Show de humor que acontece daqui a pouco, a partir das 8 da noite, lá no Teatro Manauara, e é hoje. As duas primeiras pessoas que pararem agora na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, são os nossos convidados. Gente, corre! 6:04 e você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos agora aos destaques do programa 18 horas de hoje. Governo federal começa debate sobre como vai ficar a Zona Franca de Manaus com a reforma tributária. E a bancada do Amazonas aguarda uma proposta concreta sobre a Zona Franca de Manaus. Deputados federais do Amazonas se reuniram hoje com o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha. Tribunal de Justiça do Amazonas suspende a lei de Manaus que isentava templos religiosos de licenciamento ambiental. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, quinta, hein? Essa quinta foi aquele trânsito abençoado na Zona Norte, em Manaus, Karime. Isso porque além dos engarrafamentos rotineiros do dia a dia, que é comum, né? Faz parte do processo, agora de tarde o viaduto do Manoa foi completamente interditado, hein, Karime? Pois é, Carlão, escuta o que aconteceu. Pois é, hoje de manhã, a informação era que o complexo viário Professor Isabel Vitória, o conhecido viaduto do Manoa, na Avenida Max Teixeira, seria interditado parcialmente para obras de reparo. Mas, por fim, o viaduto foi totalmente interditado. Vamos entender agora o que aconteceu para essa decisão com o repórter André Meirelles, ao vivo aqui com a gente, que explica o que aconteceu hoje. Boa noite, André. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, a todos que nos acompanham. Então, na manhã de hoje, a pista no sentido centro-bairro do viaduto do Manoa, na Avenida Max Teixeira, aqui na zona norte de Manaus, foi interditada. E conforme as informações da Seminf, a via deveria continuar bloqueada, né? Aí apenas nesse sentido, no sentido de quem vem do centro e vai para o bairro. A interdição era para acontecer nesse sentido, mas segundo os condutores que tentavam trafegar pelo local, por volta aí de 2 da tarde mais ou menos, eles se depararam com ambos os sentidos interditados. Por isso, a nossa equipe entrou em contato aí com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e, segundo as informações que a gente obteve, houve um erro de comunicação e ambos os sentidos da via acabaram sendo bloqueados, interditados ali. Para os agentes que chegaram, houve esse erro de comunicação. Entre eles lá, né? Entre eles, isso. Acabaram interditando os dois sentidos da via. E agora há pouco a gente acabou recebendo aí a informação, a nota da assessoria sobre o que alguns condutores disseram, que passavam pelo local e não estavam conseguindo trafegar no sentido que a Seminf disse que estaria liberado, que seria no sentido de quem vinha do bairro para acessar o centro. Esse sentido era para estar liberado e alguns condutores acabaram se deparando com essa situação. E também alguns condutores que acabam acompanhando as redes sociais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, por exemplo, o Twitter, onde
eles acabam vendo todas as informações de trânsito. Lá também tinha uma publicação que afirmava que os dois sentidos ali pela parte superior do viaduto do Manoa estava interditada. E a gente conseguiu falar com as assessorias e a gente recebeu a nota aqui e abre aspas, eles disseram assim: a informação de interdição das duas faixas superiores do complexo viário Professor Isabel Vitória, o viaduto do Manoa, esclarece que apenas a via sentido centro-bairro foi interditada na manhã desta quinta e assim prosseguirá até o final dos trabalhos na terça-feira, dia 14 de março, fecha aspas. E a gente informa aqui, né, Karime, Carlão, porque se trata aí do trânsito de Manaus, que é bastante complicado, principalmente ali pela Zona Norte, então a gente traz essas informações para esclarecer aos nossos ouvintes aqui sobre tudo que está acontecendo. Então a gente vai atrás, apura e traz essas informações. Beleza. Então, segundo aí o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e a CEMINF, neste momento a informação é de que quem está saindo do bairro ali da Cidade Nova, quem vai trafegar por cima, né, do viaduto do Manoa, neste momento as informações é de que está liberado a via no sentido bairro centro. Agora, quem vem do centro da cidade para em direção ao bairro está interditado, mas nesse momento há sinalizações e também orientações dos agentes de trânsito no local ali para orientar todos os condutores que passam ali pelo local. Atenção é quem está indo para lá, né? Exatamente, no sentido ali da Zona Norte, da cidade de Manaus. E toda a área está devidamente sinalizada. A gente sabe também que em fevereiro já tinha sido parcialmente interditado, né, para passar por reparos quando fissuras aí apareceram na parte superficial do viaduto. Inclusive, a gente tem aí a fala do secretário da CEMINF, Renato Júnior, ele deu detalhes aí sobre como vai funcionar esta obra. Vamos ouvir o que ele disse. Dadas as imperfeições que apareceram no viaduto do Manoa, que tem aparecido, o prefeito Davi Almeida determinou que nós entrássemos imediatamente com a empresa que entregou a obra e nós já notificamos imediatamente a empresa já está atendendo e atenderá a partir de hoje até a próxima terça-feira, é o prazo previsto para regularizar essas ações. Vale ressaltar que a Prefeitura de Manaus não está gastando nenhum centavo e não gastará por essas manutenções, sobretudo porque essa obra ainda está na garantia deixada pela administração anterior. E quanto a nós, estaremos sempre fiscalizando todos os dias essa e as outras obras para que qualquer dano que possa ter qualquer uma das obras seja reparada de forma emergencial pela empresa que ainda está na garantia contemplada em contrato com a Prefeitura de Manaus. 18 horas. E aí, ainda segundo a Prefeitura, Karime Carlão, informou aí que as obras começariam somente no feriado ali do mês de abril, mas aí acabou sendo antecipado, principalmente também para amanhã desta quinta-feira. E segundo informações também, a intervenção não afeta o serviço de transporte público, não há desvio de rotas para quem utiliza aí, né, o serviço do transporte coletivo, transporte público de quem vai no sentido ali da Zona Norte de Manaus, também no sentido bairro centro está funcionando normalmente o itinerário. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, valeu. 6h11, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, tá chegando aí a hora de acertar as contas com o Leão. Atenção, hein? Hora de preencher aí a entrega da declaração do imposto de renda deste ano com dados dos rendimentos do ano passado, hein, Karime? Pois é, Carlão, e com uma semana de antecedência em relação ao previsto, a Receita Federal liberou hoje o programa gerador da declaração deste ano, ano base 2022. Originalmente, a liberação desse programa estava prevista para o dia 15 de março, primeiro dia de entrega da declaração, mas foi antecipada com o objetivo aí de facilitar a vida do contribuinte para que ele tenha mais tempo de se organizar. Legal, Karime, é isso mesmo. O programa gerador poderá ser baixado no site da Receita Federal pelo Centro Virtual de Atendimento aos Contribuintes ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets, inclusive celulares dos sistemas Android e iOS. Pois é, mas galera, o prazo de entrega da
da declaração não foi alterado e continua sendo de 15 de março até o dia 31 de maio. O que muda é que o contribuinte pode adiantar e deixar a declaração salva dias antes de transmitir para a Receita. A antecipação, Karime, do programa gerador também ajudará a evitar congestionamentos que costumam ocorrer no primeiro dia de entrega da declaração, quando todo mundo baixa o programa ao mesmo tempo. Mas é bom lembrar sempre que o envio da declaração pré-preenchida continuará previsto para a data original, que é 15 de março. Carlão, e segundo a Receita, somente nesta data o fisco vai conseguir reunir as informações das declarações de rendimentos enviadas no fim de fevereiro por empregadores, instituições financeiras e planos de saúde e cruzar aí com a base de dados da Receita. Este ano, inclusive, a Receita espera receber entre 38 e 39 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física, 3 milhões a mais que no ano passado. Boa sorte aí para você que vai preencher, né, que vai declarar o seu imposto de renda e vai encontrar aí o leão, né, Karime Leão? Vai dar de cara com o leão. Que né? Que, enfim, que continua faminto, comendo grande parte dos rendimentos de nós brasileiros. 6h13. 18 horas. Olha só, o secretário extraordinário da reforma tributária, que é o Bernard Api, diz que o governo começou a discussão sobre como vai ficar a Zona Franca de Manaus na nova ordem tributária que está sendo debatida e muito debatida, hein, Karine? Pois é, o secretário explicou o projeto da reforma tributária durante a audiência na Câmara dos Deputados e disse que o Ministério da Fazenda está tentando construir uma alternativa para o polo industrial de Manaus. Boa. Agora a bancada do Amazonas aguarda uma proposta concreta, né, sobre a Zona Franca de Manaus para incluir as observações locais e pedir apoio. Legal, a equipe está tentando construir uma alternativa para nós aqui no Polo Industrial de Manaus. E a repórter Odineia Araújo acompanhou esse debate aí, essas alternativas que colocam a Zona Franca de Manaus na berlinda, e conta pra gente agora, Odineia. O início das discussões sobre como vai ficar a situação da Zona Franca de Manaus na reforma tributária começou nesta quarta-feira em Brasília. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda, Bernard Api, esteve na Câmara dos Deputados para explicar detalhes das PECs 45 e 110 que tratam sobre a reforma. Ele foi questionado sobre a proposta do governo para as indústrias do Polo Industrial de Manaus, que sempre gozaram de isenção fiscal para se manterem competitivas diante das demais empresas do país devido às desvantagens para escoar a produção local. Segundo o secretário Bernard Api, o Ministério da Fazenda está tentando construir uma alternativa para a Zona Franca. Ele foi questionado pelo deputado federal do Amazonas, Saulo Viana, que integra a equipe de trabalho da reforma tributária, se o governo já tem ideia de como será esse tratamento diferenciado para Manaus. O governo, mais uma vez, se compromete publicamente da manutenção das excepcionalidades da Zona Franca de Manaus e, claro, que ainda precisa ter uma proposta concreta para que a gente possa examinar em conjunto com toda a bancada do Amazonas, né, para que a gente possa incluir dentro do texto da PEC 45 as excepcionalidades, as vantagens da Zona Franca de Manaus, para que a gente possa garantir os empregos que são gerados e também a arrecadação do Estado, para que o Estado possa continuar investindo em políticas públicas voltadas para a população. O secretário Bernard Api sugeriu que a Zona Franca de Manaus se torne um modelo que permita explorar não só a indústria, mas outras potencialidades como serviços. O deputado federal Sidney Leite, que também compõe a equipe de trabalho da reforma tributária, concorda que a reforma é necessária para melhorar o ambiente do negócio, a competitividade e o desenvolvimento econômico. De acordo com ele, do jeito que está, trata-se de um manicômio tributário. Nessa reforma, nós não estamos tratando de tributos, nem de renda e nem de propriedade. E por que eu digo isso? Porque nós temos hoje uma sobrecarga de impostos no consumo e isso onera significativamente o pobre e o trabalhador, o que aumenta a desigualdade social. Por outro lado, nós temos a questão do desenvolvimento regional, que se enquadra a Zona Franca de Manaus. Se nós não levarmos em consideração essas duas questões, a reforma poderá aumentar
esse fosso da desigualdade social, seja do ponto de vista regional, pelas características continentais do nosso país, e nós temos regiões mais desenvolvidas em detrimento de outras. A reforma tributária prevê o fim do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, além de outros tributos para a criação de um imposto único sobre bens e serviços ou uma tributação dual, ou seja, um imposto sobre o valor agregado para a União e outro para os estados. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, e no meio dessa discussão sobre reforma tributária, o superintendente interino da SUFRAMA, que é o Marcelo Pereira, se reuniu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para falar sobre questões internas da autarquia. Carlão, e entre esses assuntos aí em pauta estão as novas contratações, orçamento para o ano que vem e os preparativos para a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que prevê aprovar mais de R$1,5 bilhão em investimento. E assuntos importantíssimos, diga-se de passagem, para a economia do nosso estado. A repórter Odinei Araújo volta para dar mais detalhes sobre esse encontro. Vamos acompanhá-la novamente. A reunião entre o superintendente interino Marcelo Pereira, servidores e gestores da SUFRAMA, com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, aconteceu nesta quarta-feira. A SUFRAMA está ligada ao Ministério de Alckmin e a principal pauta do encontro foi a reunião de número 308 do Conselho de Administração da SUFRAMA, CAIS, e a assinatura do contrato de gestão do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A nova reunião do CAIS deve acontecer na semana do dia 20 de março. O Conselho está com nova composição oficial por causa da troca de governo. A portaria com a nova composição do Conselho deve sair ainda esta semana. De acordo com o superintendente interino, Marcelo Pereira, a expectativa é que a primeira reunião do CAIS, sob a administração do governo Lula, aprove mais de R$1 bilhão em investimentos. A gente espera aprovar nessa reunião mais de R$1,5 bilhão em investimentos em plantas fabris, de diversificação de implantação e também de geração de mais de 1.000 empregos numa única reunião. Então essa é a grande expectativa. Nós tratamos também lá sobre a natureza jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia, que provavelmente, dependendo do parecer da consultoria jurídica do Ministério, nós também possamos trazer essa entrega na reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. O superintendente da SUFRAMA também falou com o vice-presidente Geraldo Alckmin da necessidade de novas contratações para a autarquia devido à aposentadoria de servidores esse ano. Foi discutido ainda sobre o planejamento do orçamento para o ano que vem. O superintendente interino Marcelo Pereira também visitou o grupo de trabalho da reforma tributária e conversou com os parlamentares da bancada do Amazonas. De acordo com o superintendente Marcelo Pereira, os deputados e senadores do estado estão fazendo um trabalho de conscientização sobre a importância da Zona Franca junto aos demais políticos do Congresso Nacional. E muito mais. Eles estão adentrando nos aspectos técnicos da reforma com a ideia de apresentar uma proposta da nossa bancada para as relatorias da PEC. Então, eu creio que estamos bem representados. Em relação ao SUFRAMA, nós já nos colocamos à disposição das equipes do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara, e também do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Marcelo Pereira saiu da reunião otimista com a fala do vice-presidente de que os impactos da reforma tributária sobre a Zona Franca de Manaus serão minimizados pelo governo federal. O que nos dá alguma tranquilidade para discutir o tema é que o presidente Lula, ele se comprometeu com a Zona Franca de Manaus, e isso como chefe do executivo. Então, nós esperamos sim que a reforma tributária seja realizada, garantindo as vantagens competitivas e comparativas da Zona Franca de Manaus. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 22 minutos, e os deputados federais do Amazonas se reuniram hoje com o ministro Alexandre Padilha. Vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, seja bem-vindo, Cadu.
Você tem mais informações a respeito do que aconteceu nessa reunião dos parlamentares com o ministro das Relações Institucionais? Cadu, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 Horas. Na verdade, foi um café da manhã que quase virou almoço no Palácio do Planalto, cara. Tão extensa que foi essa reunião, brunch, né? Para os chiques, né, Carlão? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, convidou os deputados e senadores da região norte do Brasil, somente aqueles que foram eleitos no primeiro mandato, para uma conversa de alinhamento das prioridades dos estados da região norte, principalmente aquelas prioridades que vão ser atendidas com altíssima urgência pelo governo federal. E os parlamentares novatos do Amazonas, dos 4, né, só estiveram presentes aí os deputados Adail Pinheiro e Fausto Júnior. O deputado Amon Mendel não compareceu porque ele está no Amazonas participando de um trabalho com o Ministério da Defesa, percorrendo as áreas de fronteira. E o deputado Saulo Viana está em Manaus e não pôde atender ao convite por motivos familiares. Então, os 2 deputados participantes, aí Adail e Fausto, apontaram logo de cara a recuperação da BR-319 como alta prioridade, urgência máxima aí para o estado do Amazonas. Eles reforçaram a importância do DENIT iniciar o quanto antes a recuperação das 2 pontes que estão isolando 9 municípios do estado e dificultando o escoamento da produção desses municípios e prejudicando economicamente a população, né? Eu conversei com o deputado Adail Filho lá na Câmara dos Deputados e ele contou pra gente os detalhes dessa reunião. Vamos ouvir. Fomos convocados para ter essa reunião com o ministro Padilha. Eu já tinha particularmente conversado, despachado com ele alguns das nossas pleitos, né, as nossas demandas dos municípios, do estado do Amazonas. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de cada um manifestar a nossa forma de trabalho, as demandas que o estado do Amazonas está passando, né, a BR-319, o trecho das pontes que caíram na região do Careiro ali. Então, as dificuldades que o povo daquela região está passando e outras demandas também, mas o intuito dessa reunião foi mais para aproximar os parlamentares do governo federal. Acho que para esse primeiro momento foi muito positivo e encaminha-se para uma aproximação boa e tranquila, e é claro que o que for de interesse do estado do Amazonas e para melhorar o Brasil, o governo federal vai poder contar conosco, com os nossos votos, né? Obviamente, o que for de contra o interesse do nosso estado, a gente vai estar a postos para lutar e brigar para que a gente possa intervir. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Adail Filho, do Partido Republicano, sobre a reunião de hoje, o encontro de hoje com o ministro Alexandre Padilha. Cadu. A bancada do Amazonas agora está bastante unida nessa questão da BR-319, né? Da recuperação principalmente das 2 pontes, né, Karime? A gente já falou aqui ao longo dessa semana que o senador Omar Aziz conversou com os prefeitos, né? Ele, como coordenador da bancada, conversou com os prefeitos aqui em Brasília. O senador Eduardo Braga esteve com o DENIT, com a direção do DENIT, puxando essa pauta para ver o que vai acontecer, e teve essa informação de dispensa de licitação para iniciar as obras. E agora os 2 deputados aí, Fausto Júnior e Adail Filho, puxando essa pauta para cima de novo, já com outro ministro, Alexandre Padilha. Agora, eu também conversei aí, o deputado Fausto Júnior, né, mas agora no outro aspecto, ele ainda está tateando no ambiente político da Câmara, Karime. Mas esse posicionamento, ele disse pra gente que ele segue um posicionamento independente. Mas é um posicionamento ambíguo, Karime, porque nas redes sociais ele faz uma campanha antipetista, prega ideologias bolsonaristas radicais e que para mim não é independência, particularmente falando, é oposição. E ele precisa se posicionar como tal, né? Agora, por isso que nós vamos falar sobre isso, vamos ouvir o que ele disse logo após essa reunião, o deputado Fausto Júnior.
E o nosso papel enquanto parlamentar independente daquilo que a gente prega durante o mandato é de cobrar cada um à sua maneira. Eu me coloco como um político de centro-direita, uma pessoa que desde o meu mandato de deputado estadual atuo de forma independente. Não acredito que você ser base a qualquer custo ou ser oposição a qualquer custo seja um posicionamento honesto com a população, porque tem coisas boas e tem coisas ruins e a gente tem. E é nosso dever nos posicionar para que a gente possa dar o equilíbrio ao poder executivo, seja federal agora, nós aqui em Brasília, para que ele possa acertar. 18 horas. Aí a fala agora do deputado federal Fausto Júnior, do Partido União Brasil. A fala um pouco, um tanto quanto confusa mesmo, né, Cadu? Por isso que eu perguntei, essa resposta foi a seguinte pergunta: esse seu posicionamento, deputado, nas redes sociais, que o senhor é antipetista, mas chegando aqui na Câmara o senhor quer ser independente, isso não prejudica um pouco a união da bancada do Amazonas, que precisa estar conversando com o governo federal? Sendo o senhor é uma oposição, o que o senhor é nesse momento? Então ele deu essa resposta, né? O União Brasil, na verdade, o partido dele, está dividido, né, entre os apoiadores do governo e os opositores. E o deputado Fausto Júnior está meio em cima desse muro aí, né? Ele escolheu ser uma oposição nas redes sociais, mas ele na Câmara dos Deputados ele quer ser independente. Por isso ele foi nesse café da manhã. Ele sendo oposição não deveria ter ido. É um posicionamento de uma oposição de verdade. E ainda falando sobre a BR-319, Karim, hoje saiu uma reportagem no jornal Folha de São Paulo com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, assumiu recentemente o cargo. Ele deu uma entrevista, né, ao jornal da Folha, dizendo que a recuperação da rodovia depende de estudos por parte do DENIT e de uma revisão da licença prévia que foi concedida durante o governo de Jair Bolsonaro. Ou seja, o IBAMA apertou o cinto com relação à BR-319 e vai colocar freio nessas obras de recuperação urgentes até que as questões ambientais estejam pacificadas. Então, para quem atua na questão ambiental, o melhor dos mundos, mas quem precisa de desenvolvimento econômico e social, isso daí dificulta bastante. Karim e Carlão. Ricardo, olha só, depois aí das denúncias das joias, né, do caso das joias aí, que inclusive ainda continua gerando muita polêmica, ainda a ser resolvido, o Congresso quer agora investigar a venda da refinaria a preço aí abaixo do valor de mercado no governo Bolsonaro. O que está acontecendo, Cadu, com relação a essa refinaria? Carlão, esse movimento está sendo protagonizado pelo senador Omar Aziz, Carlão. Ontem ele assumiu a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. É um nome extenso, né? Mas é uma comissão permanente do Senado. E como líder desse colegiado, o senador Omar Aziz anunciou como primeiro trabalho abrir uma investigação sobre a venda da refinaria da Petrobras Landulfo Alves, que é localizada na Bahia. Essa refinaria está avaliada em aproximadamente 3 bilhões de dólares, mas foi vendida no valor abaixo de mercado, 1 bilhão e 800 milhões. Isso foi em 2021. Então, quem comprou esse grupo, essa refinaria, foi o grupo Mubadala Capital, que é um fundo de investimentos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Então, o senador Omar Aziz quer saber, por meio dessa investigação, se há relação entre a venda da refinaria, com valor abaixo do mercado, e as joias dadas de presente pela Arábia Saudita para a então primeira-dama Michele Bolsonaro. A Polícia Federal já abriu uma investigação sobre esse caso, a gente já falou sobre esse assunto aqui, mas a comissão quer trazer o assunto para dentro do Senado. O senador quer esquentar esse assunto, onde há um poderoso bloco de apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, o objetivo é enfraquecer a oposição. O senador Omar Aziz, na verdade, ele quer mexer o doce para o caldo não ornar, né? Esse assunto é quentíssimo e vai enfraquecer os movimentos aí, principalmente vai esfriar qualquer movimentação do ex-presidente caso ele esteja retornando ao Brasil. A promessa é que ele volte em março, né, nesse mês, mas um mês está passando e o homem não chega. Então é provável que isso adie cada vez mais por causa de mais esse escândalo que envolve a questão criminal, a questão da moralidade, enfim, né? Esse presente ele deveria ter
entregue para o Palácio do Planalto e como chefe de Estado, e não assumir, não querer esse objeto para si, né? Porque aí é roubo. Ele deveria, como chefe de Estado, entregar para o governo para ser exposto como patrimônio público da União. E na Câmara, agora pulando de Senado para a Câmara, Karime e Carlão, hoje foi aprovado um projeto de lei muito importante que institui uma pensão especial aos filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres que foram vítimas de feminicídio. O texto agora vai seguir para o Senado. Esse projeto é de autoria da deputada Maria do Rosário e foi relatado pelo deputado federal Capitão Alberto Neto, que fez modificações ao texto, os quais foram aprovados pelo plenário, ou em grande maioria. Legal, né? O capitão Alberto Neto, que foi líder bolsonarista no governo passado, se juntou a um importante nome da esquerda, que é a deputada Maria do Rosário, para votar e aprovar juntos essa pauta em defesa das mulheres. Interessante, né? Essa mudança de postura, inclusive do próprio deputado capitão Alberto Neto. E essa pensão especial prevista nesse projeto de lei é de um salário mínimo, que em maio vai ser 1.320, e vai ser destinada aos filhos biológicos ou adotivos e dependentes, cuja renda familiar seja igual ou abaixo de 25% do valor do salário mínimo, que é de R$330. Muito importante esse projeto, principalmente também em defesa das mulheres vítimas de violência e também de seus dependentes, filhos, por aí vai. Pontuação máxima nesse projeto. Karime e Carlão. Sem dúvida alguma. Cadu, agora rapidinho, Cadu, parece que o deputado Nicolas Ferreira, ele agora, claro, foi alvo de muitas denúncias e pode ser cassado depois do discurso que foi considerado transfóbico no Dia Internacional da Mulher, agora no dia 8 de março, e ele inclusive colocou uma peruca loura para fazer esse discurso irônico, digamos assim. Ele pode ser cassado, Cadu? A vontade é grande, né, Karime? Mas é improvável. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já se posicionou, ele repreendeu o deputado. Ele disse que não vai tolerar desrespeito, nem exibicionismo e nem discursos preconceituosos. No máximo, ele deve receber, então, diante dessa postura do presidente da Câmara, uma advertência com desconto no salário, uma censura ou, no máximo, suspensão do mandato por até 60 dias. O Nicolas Ferreira, que é o conhecido, foi o deputado mais jovem, hein? Depois de Amon Mendel, ele foi o mais votado no Brasil, né, proporcionalmente. Ele é conhecido como chaveirinho de Bolsonaro. Ele fez ontem, Dia Internacional da Mulher, pasmem, Dia Internacional da Mulher, um discurso enviesado, transfóbico no plenário da Câmara dos Deputados, deixando todo mundo perplexo. A imagem dele, como você disse, discursando usando uma peruca, fazendo um discurso jocoso, irônico, cínico, segue viralizando nas redes sociais. Por conta disso, tem vários partidos se mobilizando contra ele agora. PSB, PSOL, PDT, alguns deles. E entraram com ações no STF, no Ministério Público Federal e no Conselho de Ética da Câmara, todos pedindo a cassação do mandato de Nicolas Ferreira. Mas a história está aí para contar pra gente, Karime, que aqueles que fomentaram preconceito não foram punidos. Mas o ataque do deputado Nicolas teve uma finalidade específica, né, Karime, que é de puxar para cima a narrativa da extrema-direita, de engajar esse assunto nas redes sociais, porque o ódio engaja mais que o amor. E isso a gente sabe, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até amanhã, valeu. 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, chuvas intensas causam a subida das águas do Rio Negro e segue acelerada. Tudo indica para uma cheia severa esse ano. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h36, vamos conferir agora tempo e temperatura. É previsão do tempo para amanhã, já sexta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta sexta-feira, segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 99%. As águas do Rio Negro, hein, subiram mais 8 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 24,5 metros.
de 90 centímetros acima do nível do mar. E ao que tudo indica, Carlão, teremos aí uma cheia severa também em 2023. Até esta quinta-feira, o Rio Negro já subiu mais de 5 metros. E com as chuvas dos últimos dias, o rio tem subido em média 11 centímetros. Gente, isso diariamente. Karime, o Rio Negro deve continuar, inclusive, subindo até os meses de maio e junho, até o meio do ano, quando termina o período chuvoso na nossa região. Isso explica para nós agora a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. A cheia desse ano deve alcançar altos níveis. De ontem para hoje, o Rio Negro subiu cerca de 8 centímetros em Manaus, é o que aponta a régua do porto da cidade, que monitora o ritmo de subida das águas. O Rio Negro já subiu cerca de 5 metros em 2023. Segundo a régua do porto de Manaus, em janeiro, o Rio Negro subiu 2,38 metros e fechou o primeiro mês do ano com a máxima de 21,70 metros. Já em fevereiro, o rio subiu quase a mesma quantidade que no mês anterior. Foram 2,40 metros, fechando o mês com 24,10 metros. Nos primeiros dias do mês de março, o Rio Negro subiu apenas 28 centímetros, fechando até esta quinta-feira em 24,90 metros. O principal efeito da subida das águas são as chuvas, que caem nas nascentes do Rio Amazonas, um dos afluentes do Rio Negro. A expectativa é que as águas continuem subindo até os meses de maio e junho, quando o período chuvoso chega ao fim na nossa região. A parte norte da calha do Rio Negro já apresenta níveis acima da média, em razão do acúmulo de chuvas dos últimos dias, como explica a pesquisadora do Serviço Hidrológico do Brasil, Jussara Cury. Na parte norte do estado, na calha do Negro, do Alto Rio Negro, os níveis apresentam registros um pouco acima da faixa da normalidade. Em razão do acumulado de chuvas nessa região, na parte norte do estado, concentrado nessa parte da bacia, o que resultou em uma certa intensidade de subida aqui em Manaus. Em pouco mais de 2 meses, o nível do Rio Negro subiu mais de 5 metros. E com as chuvas dos últimos dias, o rio tem subido em média de 5 a 11 centímetros todos os dias. Para a especialista, a previsão é que o nível não ultrapasse marcas históricas. Estamos com cota dentro da faixa da normalidade, isso aqui na estação de Manaus. Nas próximas semanas, os prognósticos climáticos indicam chuvas dentro da média aqui na região. No interior do Amazonas, os municípios de Itacoatiara, Coari e Tabatinga também registram movimento de subida das águas. Em Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, por exemplo, o nível do Rio Negro já está em quase 11 metros. Já em Coari, o Rio Solimões está abatendo 14 metros. O mesmo Rio Solimões está medindo 9,33 metros em Tabatinga, na região do Alto Solimões. Em 2021, tivemos uma cheia recorde. A cota máxima do Rio Negro foi de 30 metros. A cheia afetou todos os 62 municípios do interior do estado. O pico da cheia para este ano deve ser esperado em meados do mês de junho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 40 minutos em Manaus. Você no 18 horas conferindo os destaques do dia aqui no Melhor Mix do Brasil. Karime, temos ainda convites para os nossos ouvintes, Karime? Temos sim, senhor Carlão. Para você que está a fim de assistir a um show de humor daqui a pouco, às 8 da noite, lá no Teatro Manauara. Pare agora aqui na Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. Eu tenho um par de ingressos para você. Ou seja, as 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na Rádio Mix leva um par de ingressos para o show de humor que acontece daqui a pouco, às 8 da noite, lá no Teatro Manauara. É o show Tô de Plantão de Diego Bizou, exato. Ele traz aí para o palco de forma bem humorada situações cômicas que acontecem entre pacientes e profissionais da área da saúde. Teu convite está aqui, pare agora na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, na Rádio Mix. Legal, 6h41, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje teve a operação da Polícia Federal aqui em Manaus, aqui na capital. Foi a Operação Ptolomeu 3.
que teve como alvo principal o governador do Acre, Gladson Camelli. Ele teve os bens bloqueados pela polícia e o passaporte dele também foi apreendido, Karine. E foi uma mega operação, viu? Foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão no Acre, Amazonas, Goiás, Paraná, Piauí e Rondônia. Segundo a polícia, a organização criminosa estaria envolvida em corrupção e lavagem de dinheiro relacionadas à cúpula do governo do estado do Acre. O esquema envolve desvio de 120 milhões de reais. Para essa operação, mega operação inclusive, foram mobilizados 300 policiais, além de técnicos da Procuradoria-Geral da República, Controladoria-Geral da União e ainda a Receita Federal. Os advogados que representam o governador Gladson Camelli afirmaram que foram surpreendidos com a terceira fase de um inquérito que se arrasta há 2 anos. O governador, que está em Brasília, afirmou que está tranquilo e que todos os esclarecimentos vão ser prestados para a Justiça. O governador disse ainda que confia na Justiça e vai cumprir todas as medidas. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas a CPI para investigar a concessionária Águas de Manaus não sai do papel. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. A Justiça, o Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a lei de Manaus, que isenta templos religiosos de licenciamento ambiental, Karine. Exatamente, Carlão. Esse processo aí do Ministério Público do Estado do Amazonas foi acolhido por unanimidade pelo Pleno do Tribunal. E o repórter André Meirelles tem os detalhes. Vamos acompanhar. A lei que isenta de licenciamento ambiental ou punição de templos religiosos e igrejas de fazerem barulhos extremos foi suspensa pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas nesta quarta-feira. A decisão foi unânime na ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Amazonas. A lei de 29 de junho de 2021, sancionada pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, retirava as igrejas e templos religiosos da lei de 23 de dezembro de 2013, que viola a determinação da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Para a socioambientalista Muriel Saragouci, a decisão do Pleno do TEJAN iguala os direitos perante a lei de ambos estabelecimentos. O Tribunal de Justiça está coberto de razão. Não existe motivo para que certos imóveis e estabelecimentos tenham direitos diferenciados dos outros, principalmente nessa questão do licenciamento ambiental. A gente sabe que muitos templos religiosos, que muitos espaços de fé, seja desde os terreiros de Umbanda até as igrejas e os templos evangélicos, podem ter ruído acima do nível permitido. São espaços onde muita gente frequenta, todos eles, e, portanto, eles devem seguir as regras ambientais e de segurança que servem de norma para todos os outros estabelecimentos. Antes da suspensão do TEJAN, a sanção de 2021 colocava as igrejas e templos religiosos como isentos do licenciamento ambiental para funcionamento e também livre de pagar multas em caso de infrações. Por isso, a socioambientalista orienta como templos e igrejas devem agir diante da situação. Informem-se junto à Secretaria de Meio Ambiente, vejam o que dá para fazer, cuidem que os espaços tenham um bom isolamento acústico. Para bares e restaurantes também precisa fazer isso. Tem lugares que extrapolam no direito de incomodar os vizinhos e isso não é normal. Em outubro do ano passado, o Procurador-Geral da Justiça do Amazonas, Alberto Nascimento Júnior, já havia pedido a anulação da lei. O procurador afirma que não se pode confundir as fases do licenciamento. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, atenção, hein? Reforçando aí a proteção contra a Covid-19, a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade começou a oferecer a vacina bivalente, hein? É para você. A vacina
vacina bivalente é o único imunizante que reforça o sistema imunológico contra o vírus original da Covid e as subvariantes da Ômicron, que é perigosa, Karine. Exato, Carlão. E o imunizante foi liberado em Manaus para 7 grupos prioritários, entre eles os idosos. E até amanhã de hoje, mais de 23 mil pessoas de um público de 138 mil receberão o imunizante bivalente, como explica a repórter Nathalie Moraes. Dados do vacinômetro da Covid-19 desta quinta-feira apontam que 23.446 pessoas foram imunizadas com a vacina bivalente em Manaus contra o coronavírus. O público estimado, que está dentro das orientações do Programa Nacional de Imunização, é de 138 mil pessoas aqui na capital. O pontapé inicial foi dado para atender a demanda, que inclui pessoas a partir de 60 anos ou mais. Pessoas vivendo em instituições de longa permanência, como asilos com idade a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições, além dos imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas, além das gestantes e puérperas. Para atender ao público idoso, a Policlínica Gerontológica Darlinda Esteves Ribeiro, na Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, está ofertando 200 doses por dia para os alunos matriculados nas atividades da universidade e o público de idosos das proximidades. O reitor da FUNAT, o médico Euler Ribeiro, ressalta a importância da imunização para esta faixa etária. De 8 às 12 horas, nós estamos vacinando com a vacina bivalente. Essa vacina é muito importante porque as variações dos vírus que têm acontecido desde o início da primeira leva que fez a pandemia têm se multiplicado. E cada vez que eles se multiplicam, eles trazem novas alterações de saúde para as pessoas. A atriz Carmen Guedes, de 75 anos, explicou que mantém seu esquema vacinal atualizado, pois além de garantir o reforço contra a doença, ela tem o receio de contaminação de amigos e também de seus familiares. As minhas doses estão todas em dia. Uma preocupação muito grande minha para também passar para minha família, né? E para minhas amigas que também estão aqui no teatro. Nós temos que cuidar da nossa saúde e isso é muito importante. Eu, com 75 anos, olha aí, recebendo já a 5ª dose. Graças a Deus. Espero que todos procurem se vacinar, porque é muito importante essa vacina. Para receber a vacina bivalente, é necessário levar o cartão de vacina, documento oficial com foto e o CPF ou cartão nacional de saúde. Mas se o usuário não tiver, pode se vacinar apresentando o documento oficial com foto. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6 horas e 49 minutos, você no melhor Mix do Brasil, os destaques do dia e mais uma edição do 18 horas. Olha só, o número de mulheres que colocam o sobrenome do marido depois do casamento vem caindo muito no Amazonas. Nos últimos 21 anos, esse número caiu 47,6%, segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, Karine. Uma queda brusca, viu, Carlão? Em 2002, época em que o atual Código Civil foi publicado, o percentual de mulheres do estado que adotavam o sobrenome do marido no casamento representava, gente, 96%, quase que a maioria, unânime. Todo mundo adotava. Essa situação vem caindo ano após ano e agora esse percentual está na faixa aí de 50%. Ainda, a escolha dos amazonenses tem sido maior pela manutenção dos nomes originais de família. Antes, esse percentual era de 4%, agora subiu para 48%. Olha aí. Então, Carlão, o que a gente pode perceber é que isso é resultado de vários fatores, é lógico. Aí eu vou destacar alguns. A decisão de manter ou adotar o sobrenome do marido é uma questão pessoal, é óbvio, tá? Mas com o aumento das separações e para evitar aquela burocracia depois de ter que mudar o nome dos documentos, toda aquela confusão, a mulherada realmente agora está optando por manter o nome de solteira. Além disso, Karime, há uma crescente consciência sobre a igualdade de gênero e a importância de não perder a identidade feminina no casamento. Isso daí é muito importante, né, Carlão? Total. Muitas mulheres veem a adoção do sobrenome do marido como uma tradição, que é realmente uma tradição patriarcal
que não reflete os valores pessoais da pessoa. Pois é, Carlão, outro fator aí que está contribuindo para a diminuição da adoção do sobrenome do marido é a maior participação das mulheres no mercado de trabalho e a importância da identidade profissional. Muitas mulheres optam por manter seus sobrenomes de solteiras por questões de carreira mesmo, ou porque preferem manter a sua identidade pessoal e profissional separada da identidade do marido. Afinal de contas, Sim. Imagina, todo mundo conhecia a Fátima Bernardes antes, vou dar um exemplo aqui antigo, famoso, antes dela casar. E continuou Fátima Bernardes mesmo casada com William Bonner. É uma identidade, né, gente? Aí você tem anos de carreira, anos de profissão, trabalhando arduamente e do dia para a noite simplesmente muda. Você não é mais você? Eu apoio a mulherada aí. É que nem fazer uma tatuagem com o nome da namorada e depois, né? Aí muda, né, Carlão? Faz outro por cima, escreve outra coisa. Tem um exemplo. 6h52, você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para hoje, né, Karime? Hoje é quinta. Karime Leão é com você em tempo e temperatura. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 100%. E agora sim, vamos saber sobre os bastidores da política local, os bastidores da política amazonense com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Então, a farra de entrega de títulos de cidadão do Amazonas está mais forte do que nunca, é isso mesmo? Essa é a prioridade dos nossos deputados, é nisso que eles trabalham? Cíntia, boa noite. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente aqui na 100.7. Tá parecendo que sim, viu? E a internet tá vendo isso, as pessoas estão de olho. Pelas regras da Assembleia, tem 3 possibilidades de uma pessoa ganhar o título de cidadão do Amazonas. Que pode ser quando ele presta um serviço relevante para o estado do povo amazonense, quando ele fez ali algum benefício moral ou material de grande importância, né? E também quando ele propaga e defende tradições da cultura, da história, do potencial econômico do Amazonas. Enfim, tem que ter alguma relação valiosa com o estado. Mas aí o que acontece? Nós temos casos de deputados novatos fazendo propostas como, por exemplo, da deputada Débora Menezes, que está querendo conceder o título aí à ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. A proposta foi apresentada no momento em que Michele está no centro de um escândalo que envolve aí as joias dadas ao governo federal pela Arábia Saudita. A gente já até falou um pouquinho sobre isso por aqui, né, com o Cadu. Só que tem uma coisa, com a repercussão dessa história, parece que não vai pra frente não, porque nenhum outro deputado quer assinar, porque tá pegando mal pra caramba, entendeu? Então, por isso que a gente fala que tem que trazer a informação pra você aqui, você tem que cobrar. Faz resultado sim, faz sentido sim. A gente fala, não deixa pra lá, a política não é pra mim. Então, é pra você, porque é essa pressão que faz com que os deputados não queiram assinar esse projeto agora, por exemplo. Mas isso não parou aí que outros projetos apareçam. Por exemplo, outro deputado novato é o Dan Câmara. A gente já falou dele algumas vezes por aqui, né? Ele propôs ali 2 concessões de títulos. E ele fez essas concessões para os próprios irmãos, que é o Jonatas e Samuel Câmara. Eles são envolvidos aí com a Assembleia de Deus. E é isso. Já o deputado João Luiz, que é veterano, ele fez uma proposta para que um colega de bancada dele, deputado estadual novato, Mário César Filho, venha receber também o título de cidadão amazonense. Ele é natural do Rio Grande do Norte. Karime, Carlão. Ei, Cíntia, olha só, o prefeito de Borba está livre, leve e solto. Para quem não sabe, ele estava preso, encarcerado. Ele saiu mesmo da penitenciária? Saiu da penitenciária e não só isso, Carlão, como ele está despachando normalmente como prefeito. Por quê? O Xandão, né, como chamam aí o ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, ele está super liberal, ele está aí, concedeu 149 liberdades provisórias para as mulheres que participavam de atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que levaram à invasão dos 3 poderes em Brasília, todo mundo lembra. E ele também decidiu derrubar aí a decisão que mantinha preso o prefeito de Borba, Simão Peixoto, que é aquele briguento que a gente já falou por aqui, acho que todo dia essa semana, por conta justamente dessa decisão aí da prisão, né? E ele entendeu, Alexandre de Moraes entendeu
que as decisões, tanto do TJ quanto do STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, não se faziam, não era possível ser cumprida, porque era um exagero manter ele detido, porque ele entendeu que era exagerada essa decisão e decidiu derrubar isso. O Peixoto foi preso por ameaçar a vereadora enfermeira Tatiana, que faz oposição a ele lá em Borba. Ele disse em um evento que daria uma ripada nela, né? A gente chegou a falar mais disso aqui. E não deu uma semana de preso, viu? Foi preso na sexta-feira, solto ontem à noite mesmo. Então, bateu nem uma semana. Não sei se serviu para aprender, mas foi essa a situação. Karime, Carlão. Cíntia Blink, conta pra gente, parece que jogaram um balde de água fria na CPI da água. Estamos na quinta-feira e nada de conhecermos aí a formação da tal comissão parlamentar de inquérito. Conta pra gente o que está acontecendo. Essa CPI da água é também outro assunto que a gente vem falando, né, por aqui, porque também é um assunto que vem acontecendo aí na Câmara. Tava com tudo certo para acontecer, teve todo um apoio, 18 assinaturas e coletiva do presidente da Câmara para dizer que ela ia para frente. No fim, quer dizer, pelo menos nessa semana ainda não rolou de formar a comissão. A promessa é que fique para a semana que vem. Aí a gente tem que ver se vai acreditar em promessa de político. Não sei como é que fica. Mas, enquanto essa CPI da água não sai, a gente está vendo uma posição dos vereadores muito voltada para combater ali os medidores aéreos, né? Quer dizer, parece que saiu da água e foi para energia. A gente lembra também que essa questão da água tinha uma divisão ali, né? Que os vereadores mais voltados para a oposição, mas que se dizem independentes, estavam querendo mirar esse alvo na Prefeitura de Manaus também. Isso chegou a ser falado ali pelo vereador Rodrigo Guedes, tudo isso. Então, esses bastidores devem ter mais coisas pra gente ver. E, pra finalizar, eu quero contar aqui que tem um ex-deputado federal que está assim contando os dias para assumir uma vaga na Câmara dos Deputados pela bancada do Amazonas. Mas assim, não posso contar muito mais que isso não. Acho que eu já até falei demais. Eu conto melhor essa história depois, é que às vezes eu não me seguro. Mas amanhã eu volto. Amanhã você conta mais, Cíntia. Valeu. Então tá ótimo. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, até amanhã. Agora 6h59, você no melhor Miss do Brasil. 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A região norte teve a segunda maior queda de atividade econômica no quarto trimestre de 2022. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O desempenho negativo na região norte foi de 2,9%. O índice de atividade econômica em todo o Brasil caiu 1,46% entre outubro e dezembro. Ou seja, a queda da atividade econômica do norte foi quase o dobro da média nacional. É uma amostra da tendência para o início do ano que preocupa a todos. Mas a notícia boa é que o Banco Central confirmou que no ano passado houve crescimento generalizado da economia no país e que no norte o crescimento foi de 2,3%. 18 horas. Agora são 6h59, quase 7, cara. Uma saideira aqui, Carlão. Uma notícia importante e legal. A economia do Amazonas abriu 436 novas vagas de trabalho formal em janeiro, segundo dados do CAGED. O estoque de empregos formais, que corresponde à quantidade desse tipo de vaga ocupada atualmente no Amazonas, chegou a 474.511 no mês de janeiro. Isso de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As informações foram divulgadas hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência. No mês anterior, o saldo havia sido negativo, de 5.312. O número de janeiro é resultado de 19.385 contratações e 18.949 desligamentos. E por hoje é isso. Ficamos assim, Karime. Boa noite. Valeu, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.